Galerinha, tudo bem? Então, hoje a gente vai continuar a nossa aula de funções inorgânicas, dando continuidade à função sais, certo? Então, com relação aos sais, o tópico que a gente vai ver hoje é o 3.9, a questão de solubilidade, ou seja, quais sais tendem a ser solúveis em água e quais sais tendem a ser insolúveis. Aqui a gente vai trabalhar com dois grupos de ânions, os ânions solúveis e os ânions insolúveis. O que normalmente determina se um sal é solúvel ou não são dois fatores. Primeiro, a carga. Quanto maior o valor de carga, seja positiva e negativa, a tendência é que o sal seja menos solúvel. Por quê? Porque ele vai ter uma maior força de atração iônica e para dissolver é necessário que a água quebre a ligação iônica. Se a ligação iônica é forte, a água não consegue quebrar e, por consequência, o sal não consegue dissolver. Segundo fator é a interação do ânion com a água, certo? Quanto mais forte for a interação com a água, maior a tendência desse sal dissolver. Pois bem, quem são os sais que tendem a ser solúveis? São eles os nitratos, acetatos, cloretos, brometos, iodetos e sulfatos. Cloreto, brometo e iodeto a gente vai chamar de haletos solúveis, beleza? Então, se você puder observar, os 5 primeiros ânions que a gente está vendo, eles têm carga menos 1. Então, a ligação iônica deles tende a ser fraca e a água consegue quebrar. Portanto, determina que esses sais sejam solúveis. No caso do sulfato, apesar da carga ser 2, o que vai acontecer? Você vai ter o íon, a carga dele, certo? E ela vai estar distribuída entre 4 átomos de oxigênio. Esses 4 átomos de oxigênio eles podem interagir fortemente com a água. Então é por isso que os sulfatos tendem a ser solúveis, porque ele é um íon que interage bem com a água. Quem são as exceções dos sais solúveis? Nitrato e acetato não vão ter exceções, em geral todos os sais deles vão ser solúveis, certo? No caso dos haletos, quais são as exceções? Os haletos de prata, de chumbo e de mercúrio. A tendência é que eles sejam insolúveis. No caso dos sulfatos, o sulfato de cálcio, o sulfato de estrôncio, o sulfato de bário e o sulfato de chumbo. Beleza? Então, com relação a quem são nossos ânions insolúveis? Os nossos ânions insolúveis são os sulfetos, os carbonatos e os fosfatos. Sulfeto tem carga 2, mas o que vai acontecer? Ele não vai ter átomos de oxigênio para favorecer a interação com a água, por isso que normalmente os sulfetos são insolúveis. Carbonato e fosfato, carga 2 menos, quantidade de átomos de oxigênio não vai ser suficiente para interagir bem com a água. E o fosfato, a carga é muito alta, 3, certo? Vai dar uma energia de ligação iônica muito alta, consequentemente a água não consegue quebrar. Pois bem, quem são as exceções? Em geral, as exceções vai ser o quê? Elementos da família 1A, certo? E o íon amônio. Eles vão formar compostos solúveis. No caso dos sulfetos, além desses dois grupos, o que vai acontecer? Os elementos da família 2A, quando se combinam com sulfetos, eles normalmente serão solúveis. Alguma dúvida com relação a isso? Pois bem, o nosso próximo tópico seria a reação de neutralização. O que é uma reação de neutralização? Reação de neutralização nada mais é do que uma reação entre um ácido e uma base, certo? Quando a gente trabalha com um par de arrênios, um ácido e uma base de arrênios, o ácido é aquele que tem hidrogênio na sua fórmula e a base é aquele que tem a hidroxila. Pois bem, o que vai acontecer? Quando você tem uma reação de ácido-base de arrênios, você vai produzir dois tipos de compostos. O primeiro seria um sal e o segundo seria a água. Então, como é que a gente vai balancear uma reação de neutralização de arrênios? Simples. O que a gente vai olhar aqui? Se aqui tem que formar água, como é que essa água é formada? Por que a água é formada? É uma reação de dupla troca, onde a hidroxila tende a se ligar com o hidrogênio. Então, para cada hidroxila, você vai ter um hidrogênio. Grave bem isso. Isso aqui é o segredo para fazer o balanceamento de uma reação de neutralização. No primeiro exemplo, a gente vai começar do jeito mais fácil. Hidróxido de sódio, 1 hidroxila, e ácido clorídrico, 1 hidrogênio. Pois bem,
Então, o que vai acontecer? Hidroxila com hidrogênio vai formar uma molécula de água, certo? Então, qual é o sal que vai ser formado aqui? Você vai ter um íon sódio e um ânion cloreto. Então, o sal vai ser formado pela união desses dois íons. Quem é que vem primeiro? Relembrando, vai vir o cátion e depois vem o ânion. Beleza? Mas, professor, se a quantidade de hidroxila e de hidrogênio não for igual, vamos para o segundo exemplo. Ácido sulfúrico, 2 íons H+, hidróxido de sódio, 1 íon OH-. A reação de neutralização completa é obrigatório que as duas quantidades estejam iguais. Então, se você tem 2 íons H+, você também tem que ter 2 hidroxilas. Como é que eu faço aparecer essas 2 hidroxilas? Simples. Coloque o coeficiente estequiométrico 2 na frente da fórmula da base. Com isso, você vai ter 2 hidroxilas. Beleza? Então, para cada hidroxila ou para cada hidrogênio, é uma molécula de água. Se você tem 2 hidroxilas, você vai ter 2 moléculas de água. Maravilha? Agora, como é que eu monto a fórmula do meu sal? É simples. Quantos átomos de sódio eu tenho aqui? 2. Ele não é o cátion, então ele vai vir na frente. Então vai ficar Na2, certo? E o nosso ânion não é o sulfato? Ele é um íon composto. Mas como você só tem um, basta simplesmente acrescentar a fórmula do ânion. Então vai ficar Na2SO4. Tranquilos? Vamos para o nosso terceiro exemplo. Ácido clorídrico reagindo com hidróxido de alumínio. O que vai acontecer? Aqui você tem um H+, e vai ter 3 hidroxilas. Certo? Primeiro passo, iguale a quantidade H+, e a quantidade de hidroxila. Então aqui vai ficar 3 HCl para 3 hidroxilas. Beleza. O que vai acontecer? Juntando H+ com OH-, você vai ter água. Quantas moléculas de água são formadas aqui? 3. E o nosso sal, qual vai ser a fórmula dele? Fórmula do sal, primeiro vem o cátion. Eu tenho um alumínio, certo? E o ânion é o cloreto. Quantos cloretos a gente tem? 3. Então fica AlCl3. Beleza? Agora, para finalizar, a gente tem o quê? Ácido sulfúrico reagindo com hidróxido de alumínio. O que vai acontecer aqui? Quantidade de hidrogênio e hidroxilas é diferente. Aqui não tem nenhuma quantidade 1, como nos casos anteriores. Então, como é que a gente faz? Quantidade de hidrogênios é 2, quantidade de hidroxilas 3. Você vai pegar o índice das hidroxilas e vai colocar como sendo o coeficiente do teu ácido. O que você vai fazer agora aqui? Você vai pegar o índice do hidrogênio e esse índice vai ser o coeficiente da base. Com isso você vai ter o quê? 2 vezes 3, 6 hidroxilas. 3 vezes 2, 6 H+. Então, se você vai ter 6 hidroxilas, é esperado que se formem quantas moléculas de água? 6 moléculas de água. Tranquilos? Vamos montar agora o nosso sal. Para ajudar a visualizar, eu vou escrever a quantidade de ânions e a quantidade de cátions que a gente tem aqui. A gente vai ter 2 íons Al, 3+, e vai ter 3 íons sulfato. Então, qual vai ser a fórmula do meu sal? Primeiro vem o cátion, que é o alumínio. Quantos íons alumínio 3+ eu tenho? 2. Quantos íons sulfato eu tenho? 3. Cuidado, o íon sulfato ele é um íon composto. Como é um íon composto, a gente tem que colocar, se aparecer mais de um, parêntese. Então, coloca entre parênteses SO4 e depois a quantidade dele, que é 3. Beleza?
Então, galera, a gente vai dar continuidade à nossa aula de hoje, vendo a quarta função inorgânica, que é a função óxido. O que é um óxido? Óxidos são compostos binários, ou seja, formados apenas por dois tipos de elementos. O mais eletronegativo é o oxigênio e o número de oxidação dele é -2. Com relação ao nome desses compostos, certo? A gente vai dividir os óxidos em duas classes. Os óxidos não metálicos e os óxidos metálicos, certo? No caso dos óxidos não metálicos, o que vai acontecer? Como é que se coloca o nome de um óxido não metálico a partir de sua forma? Você vai ter um prefixo de contagem, certo? Na frente do nome óxido, e esse prefixo vai depender da quantidade de átomos de oxigênio que tem nele. Então, se tiver um é mono, se tiver dois é di, se tiver três é tri, e por aí vai. Di. Aí você vai colocar o nome do elemento diferenciador, que é o elemento que não é o oxigênio. Então, o que vai acontecer? Na frente do nome do elemento diferenciador, você também vai colocar a quantidade dele, certo? Através da presença de um prefixo. No caso da presença de apenas um elemento, você não precisa colocar o prefixo mono na frente. Tranquilos? Então vamos ver alguns exemplos para ver se ficou claro isso daqui. SO2, certo? Você vai ter dois átomos, certo? Um é oxigênio e o outro não é. Então isso é característica de um óxido. Enxofre é não metal, então ele está presente nessa regra também. Então, como é que ficaria o nome deles? Átomos de oxigênio, 2. Então ele vai ser chamado de dióxido de enxofre. Certo? Veja que na frente do enxofre não tem prefixo de contagem porque você só tem um átomo de enxofre na forma. Vamos agora para o composto de baixo. Ele é bem semelhante ao de cima, qual é a diferença? Ele tem um oxigênio a mais. Como é que fica o nome desse composto com esse oxigênio a mais? Vai ficar, tem 3 átomos de oxigênio, então é trióxido de enxofre. Beleza? Vamos agora para o terceiro composto. Aqui você só tem um átomo de oxigênio, então ele vai ser chamado monóxido de nitrogênio. Tranquilos? Olhe para o composto de baixo. Em vez de ter um átomo de oxigênio, você agora tem 2. E você tem que colocar isso no nome do composto para ajudar a diferenciar. Então vai ficar 2 átomos de oxigênio, dióxido de nitrogênio. Tranquilos? E, para finalizar, o último composto. Qual é o nome dele? Ele só tem um átomo de oxigênio, então ele é monóxido de... Agora você tem 2 átomos de nitrogênio. Então você chama monóxido de nitrogênio. Certo? O composto C e o composto E, eles vão ter nomes específicos, certo? O composto C ele também é chamado de óxido nítrico e o composto E é chamado de óxido nitroso. Certo? O óxido nitroso é a mesma coisa que gás hilariante. Então, ele tem um efeito neurológico que ele provoca risos descontrolados nas pessoas. Tranquilos? Vamos agora para a nomenclatura dos óxidos metálicos, certo? Incluindo nesse grupo de óxidos metálicos, apesar de não ter metais, a gente vai colocar o amônio, porque ele segue a mesma regra de nomenclatura. Tranquilos? Então, o que vai ficar? A gente vai trabalhar com 2 casos. Os elementos de número de oxidação fixo. Quem são? Relembrando. Elementos da família 1A, elementos da família 2A, prata, zinco, níquel, certo? E cádmio e alumínio. Então, beleza.
Então, como é que eu coloco o nome desses compostos? É simples. É só você colocar óxido de e o nome do elemento que você colocou o nome já dele. Aí vai ficar o quê, por exemplo? Na. Na é o sódio. Ele é da família 1A. Então, você vai colocar elemento da família 1A, número de oxidação é fixo. Então, você coloca óxido de sódio. Tranquilos? Próximo elemento, CaO, cálcio, elemento da família 2A, NOx fixo também. Então fica óxido de cálcio. Alguma dúvida com relação a isso? Vamos continuar. Zinco, elemento de NOx fixo, então esse rapaz é o óxido de zinco. Se você olhar para a fórmula desse composto, CaO, se a gente for pronunciar a fórmula, a gente fala de Cal, certo? Lembra o nome de alguma coisa que vocês já viram antes? Cal, certo? Aquele pozinho branco que é utilizado para pintar a parede. Então, aquele pozinho branco é óxido de cálcio. Só que quando a gente vai escrever, como é escrito na língua portuguesa? Com L, certo? Então, se você estiver falando de acal, o composto é o óxido de cálcio. O óxido de zinco ele também é muito empregado no nosso dia a dia. Ele vai ser empregado em quê? Normalmente ele está presente em pomadas de assadura, certo? Porque o óxido de zinco ele cria normalmente sobre a pele uma camada impermeabilizante. E essa camada evita o contato da pele com urina ou qualquer outra substância que possa irritá-la. Tranquilos? Caso 2. Os óxidos de elemento com NOx variado. Então, a regra dos óxidos metálicos, se você perceber bem, é a mesma regra das bases, certo? Isso é coincidência? Não. Porque se você for ver uma base você chama de quê? Hidróxido. Por que uma base é chamada de hidróxido? Vem de hidro, que é água, e óxido, ou seja, são óxidos hidratados. Então, por isso que a regra de nomenclatura dos óxidos metálicos vai ser igual à nomenclatura das bases. Então, se você pegar um elemento com número de oxidação variado, como é que a gente tem que fazer para colocar o nome dele? É só colocar óxido, nome do elemento e o número de oxidação em romano. Beleza? Vou colocar aqui um bizuzinho para a gente calcular esse número de oxidação mais rápido. Como é que é feito isso? Pega a quantidade de oxigênio, multiplica por 2 e divide pela quantidade do átomo diferenciador. Tranquilos? Então, por exemplo, CuO. Então, se você pegar átomos de oxigênio, se não tem nada, você coloca que é 1. Vai ficar 2 vezes 1 dividido pela quantidade do diferenciador, que nesse caso é o cobre. 2 vezes 1, 2 dividido por 1, 2. Então, o número de oxidação do cobre é 2. Então, como é que é o nome desse rapaz? Esse rapaz é o óxido de cobre. E agora o número de oxidação. 2. Tranquilos? Agora, segundo caso, Fe2O3. Vamos calcular o número de oxidação. Vai ficar 2 vezes a quantidade de átomos de oxigênio, 2 vezes 3, dividido pela quantidade de átomos de ferro, que é 2. Posso cancelar 2 com 2, isso aqui vai dar 3. Então, nesse caso, o número de oxidação do ferro é 3. Qual é a fórmula do composto? A fórmula vai ser óxido de ferro 3. E o último caso que a gente vai ver, CrO3. Isso aqui é o cromo, certo? Então, número de oxidação do cromo, 2 vezes 6, dividido pela quantidade de cromo, que é 1. Certo? Só corrigir aqui que eu acabei me enganando, né? Já pensei direto na resposta. Vai ficar 2 vezes 3, que é a quantidade de cromo, dividido por 1, vai dar 6. Então, isso aqui vai ser óxido
de cromo 6. Beleza? Qualquer dúvida, podem colocar no nosso grupo, certo? Ou pode colocar debaixo da descrição do vídeo. Tranquilos? Galerinha, então vamos dar prosseguimento à terceira parte da nossa aula de hoje, certo? Que é a classificação da função óxido. Os óxidos eles podem ser classificados de acordo com o caráter ácido e base que eles têm, certo? Então o que vai acontecer? Os óxidos eles podem ser classificados de 4 formas. Ou ele é ácido, ou ele é básico, ou ele é anfótero, ou ele é neutro. O que seria um óxido ácido? Óxido ácido é aquele que quando você adiciona ele em água, ele vai formar uma molécula de ácido, certo? Se você colocar ele para reagir com ácido, em geral ele vai ser inerte, ele não vai reagir. Se por acaso você misturar o óxido ácido com uma base, aí vai ser uma reação de neutralização. Tranquilos? Um óxido básico, ele produz base quando você dissolve em água. Vai reagir com ácido, numa reação de neutralização, no entanto vai ser inerte se você misturar ele com uma base. Se você pegar um óxido que é anfótero, certo? Esse anf significa de duas, ou uma função dupla. Por que ele é anfótero? Porque ele reage tanto com ácidos quanto com base. Ele tem um comportamento dos dois. Quando você coloca em água, a estrutura produzida vai ser a estrutura de uma base, um hidróxido de alguma coisa, certo? No entanto, ele vai se diferenciar do óxido básico porque ele reage tanto com ácido quanto com base. Beleza? E também vai ter aqueles que não reagem nem com água, nem com ácido, nem com base. São chamados de óxidos neutros. Tranquilos? Então, por exemplo, se você pegar o óxido de sódio e reagir com água, repare que o sódio é o quê? O sódio ele é um metal alcalino, certo? Metais alcalinos, eles são conhecidos por formar o quê? Bases, certo? Então, se você misturar o óxido de sódio com água, verifique que você vai ter 2 átomos de sódio, certo? Vai ter 2 átomos de oxigênio e vai ter 2 átomos de hidrogênio, certo? Professor, essa é a fórmula do hidróxido de sódio? Não, não é. Os hidróxidos, em gerais, eles são compostos iônicos, certo? Então, a fórmula de um composto iônico é uma fórmula mínima. Então, como é que a gente coloca essa fórmula mínima aqui? A gente vai ter que simplificar os índices estequiométricos, certo? Então, como é que eu simplifico isso? Vai ficar, se você olhar, o índice do sódio é 2, do oxigênio e do hidrogênio também. Então, vai ficar NOH. Como isso aqui é uma reação, a reação ela tem que vir balanceada. Então, o fator que você simplificou vai virar um coeficiente estequiométrico. Então, você coloca um 2 aqui na frente. Beleza? Então, formou uma base, o óxido de sódio, ele pode ter 2 opções. Ou ele é básico, ou ele é anfótero. Como é um metal alcalino, os metais alcalinos eles são básicos, certo? Eles não vão apresentar comportamento anfótero. Se ele é básico, ele reage com ácido. E uma reação de neutralização, ela provoca o quê? Formação de água e sal. Do mesmo jeito que um ácido com uma base. Qual é a diferença? A quantidade de moléculas de água é reduzida em 1. Então, professor, como é que eu completo uma reação de neutralização de um óxido básico e um ácido? Vamos lembrar da nossa reação de base, certo? Da base formada por ele com o ácido. Se eu pegar hidróxido de sódio e reagir com ácido clorídrico. Lembra do exemplo anterior, que é que dava isso daqui? Quando eu reagia hidróxido de sódio com ácido clorídrico, isso aqui formava o quê? NaCl, certo? E formava o quê? Água, certo? Então, se você pegar
a reação do óxido de sódio com HCl tem que produzir esses dois compostos aqui. Certo? Agora o que você tem que fazer é o seguinte, vamos esquecer agora a base por enquanto. Vamos colocar só os nossos produtos finais. NaCl e H2O. Se você já sabe quem é o reagente e quem é o produto, virou apenas uma questão de balanceamento. Então a gente tem que balancear ela. Você tem 2 átomos de sódio do lado dos reagentes e um do lado dos produtos. Então vai ficar um aqui e 2 aqui. Quando você coloca o 2 aqui, você vai ter 2 átomos de cloro. Para ter 2 átomos de cloro aqui, você vai precisar de 2 na frente do HCl. Beleza? Tranquilos? Então vamos lá. Se você misturar agora o SO3 com água, o SO3 ele é um óxido ácido. Então ele vai ter que formar um ácido. Beleza? Quando a gente colocou aqui, no caso da base, a gente colocou o oxigênio no meio e o hidrogênio no final. Porque esse é o padrão da escrita da fórmula da base. Vem oxigênio e hidrogênio no final. No caso do ácido, quando a gente vai fazer a soma da quantidade de átomos, o que é que acontece? É padronizado com o hidrogênio vindo na frente. Então a gente vai fazer a mesma coisa. 2 átomos de hidrogênio, então a gente coloca H2. 1 átomo de enxofre, certo? E 3 com 1, 4 átomos de oxigênio. Então é o H2S, que é conhecido como ácido sulfúrico. Devido a esse óxido formar o ácido sulfúrico, o SO3 ele vai ser conhecido como sendo quem? O anidrido sulfúrico. Certo? Essa nomenclatura anidrido ela vai ser muito utilizada para ácidos desidratados. Por quê? O nome anidrido vem do inglês anhydro, que significa sem água. Beleza? Se eu quiser agora fazer a reação do SO3 com NaOH, o que isso vai me fornecer? Um óxido ácido reagindo com uma base tem que formar o quê? Sal e água. Vamos pensar primeiro no ácido e na base. Ácido sulfúrico reagindo com NaOH. A gente viu que dava o quê como resultado? Dava sulfato de sódio e quem? Água. Se eu já sei quem são os produtos, virou só problema de balanceamento. Então é só balancear essa equação. Você tem 2 átomos de sódio aqui, aqui só tem 1. Então você vai colocar 2 aqui na frente. Certo? Se você tem 1 átomo de enxofre aqui, também tem que ter apenas 1 átomo de enxofre aqui. E no final, se você tem 2 átomos de hidrogênio aqui, você também só tem que ter 2 átomos de hidrogênio no final. Então você coloca o coeficiente 1 para água. Tranquilos? Então se você reparar, esse balanceamento aqui, o produto final formado pelo óxido, ele tem exatamente uma molécula de água a menos do que a reação do ácido. Tranquilo, gente? Então vamos partir para a próxima. Certo? Se eu souber a estrutura do composto, sem saber as reações, como é que eu vou identificar se o óxido ele vai ser ácido, se ele vai ser básico ou se ele vai ser anfóter ou neutro, se for o caso? Certo? Então, existe um conjunto de regras baseado no número de oxidação que vai determinar se o caráter ácido-base do óxido, certo? A gente vai estudar os 2 grupos separados, dos óxidos metálicos e os óxidos não metálicos. No caso dos óxidos metálicos, se ele tiver um número de oxidação igual a mais 1, é porque esse óxido ele é muito básico. O que significa? Se ele dissolver em água, ele vai formar uma base forte. Certo? Exemplo desse tipo de óxido, a gente acabou de ver aqui. O óxido de sódio. Ao reagir com água, ele produz quem? Produz hidróxido de sódio, que é uma base forte. O número de oxidação do sódio vai ser mais 1 nesse caso.
Se o elemento ele tiver número de oxidação igual a mais 2, ele vai ser um óxido básico, que é o caso do óxido de cálcio e o óxido de manganês 2, certo? Se por outro lado você olhar aqui, o elemento ele tem número de oxidação mais 3, mais 5 e mais 4, ele já vai formar um óxido anfóteno, que é o caso do óxido de alumínio, certo? E o óxido de cromo 3. O óxido de alumínio ele é aquela parte escurecida da panela de alumínio, certo? É uma camada de proteção e evita que o alumínio solte da panela e vá para a comida. Então, por isso é importante que você não tire aquela camada de proteção, certo? Não arie a panela de alumínio. Se você quer deixar ela bonitinha, areia só pelo lado de fora. Deixa o lado de dentro escuro do jeito que está. Certo? Então, o que vai acontecer? Por que o mais 3, o mais 5 e o mais 4, eles vão ser anfótenos? Certo? Números de oxidação de 3 para cima, certo? Ele começa a fazer com que a ligação com o oxigênio ela deixe de ser iônica e passe a ser covalente. Certo? E o que tem o fato da ligação ser covalente, certo? Então, a ligação ela é forte e quando ele reage com água, o oxigênio não consegue se soltar. Quando a água for entrar dentro da estrutura, a tendência disso aqui já é formar, no caso, um ácido. Beleza? Então, quanto maior o número de oxidação, mais ácido vai ser o composto. Mais 6 e mais 7, aí sim, você tem definitivamente um ácido, certo? Que é o caso do óxido de cromo 6, certo? E o heptóxido de manganês. Tranquilos? Certo? No caso dos óxidos não metálicos, a ligação com o oxigênio já é covalente. Então, óxido básico, eles não vão ser. Os que têm menor número de oxidação, mais 1 e mais 2, eles tendem a formar óxidos neutros. É o caso do monóxido de carbono, o óxido nitroso, certo? Que é o gás hilariante, e o óxido de nitrogênio, que é o NO. Já os de número de oxidação intermediário, mais 3 mais 4, eles vão formar óxidos ácidos. Se você dissolver em água, ele vai formar um ácido fraco, certo? Já mais 5, mais 6 e mais 7, você tem a tendência de ser um óxido muito ácido. Significa o quê? Dissolver esse rapaz em água, ele vai formar um ácido forte. Então, por exemplo, se você pegar o N2O5 e você reagir ele com água, o que ele vai formar aqui? Ele vai formar H2, N2O6. Dá para simplificar? Dá. Como é que a gente simplifica? Vai ficar HNO3. E o fator que a gente simplificou, que foi por 2, a gente coloca como coeficiente de decamento na frente. Então, esse rapaz quem é? É o ácido nítrico. Se esse é o ácido nítrico, esse composto aqui é chamado de quê? Anidrido nítrico. Beleza, galerinha? Então, a gente termina essa parte e vamos para frente. Tranquilos? Então, galera, vamos dar continuidade à nossa aula com uma nova classificação para óxidos. São chamados os óxidos mistos ou óxidos duplos. O que significa um óxido misto? Ele é uma mistura de dois óxidos de um mesmo elemento, certo? Então, a gente tem dois exemplos. A magnetita, que tem fórmula Fe3O4, ela vai ser uma mistura de quem, gente? Do óxido de ferro 2 e do óxido de ferro 3. E tem o zarcão, que ele é utilizado como uma pintura que você faz em cima de uma superfície metálica para evitar a oxidação, ou seja, o aparecimento de ferrugem numa estrutura de ferro. Certo? O zarcão ele tem fórmula Pb2A3. Ele é uma mistura de quê? Óxido de chumbo 2 e óxido de chumbo 4. Certo? O zarcão hoje em dia ele está proibido de se usar. Por quê? Porque o chumbo é tóxico. Ele faz muito mal ao nosso organismo. Certo? Então, gente, agora a gente vai para uma outra função inorgânica, que é a função dos peróxidos. O que são peróxidos? Peróxidos são elementos onde o oxigênio vai ser o elemento mais eletronegativo, certo?
Qual é a diferença dele, então, para os óxidos, professor? No caso do peróxido, o número de oxidação do oxigênio não vai ser menos 2, certo? E vai ser quanto? Se você olhar, esse aqui é o peróxido mais simples que a gente tem. É a água oxigenada, certo? Característica do peróxido: 2 átomos de oxigênio ligados entre si por uma ligação simples. Então aqui a gente vai ter 2 elementos ligados ao oxigênio, certo? Como o oxigênio ele é o elemento mais eletronegativo, como é que a gente vai calcular o número de oxidação a partir de uma estrutura? Simples. Pegue os pares de elétrons ligantes, que está representado pelos tracinhos, quebre a ligação e mande eles para o elemento mais eletronegativo. Hidrogênio e oxigênio, quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, o par de elétrons ele vem para o oxigênio aqui. Como aqui é o mesmo caso, certo? Vai acontecer a mesma coisa. O par de elétrons da ligação rompe e vai para o oxigênio, certo? Isso aqui não ocorre na prática, é só uma metodologia para determinar o número de oxidação. Oxigênio e oxigênio não tem átomo mais eletronegativo. Por quê? É o mesmo elemento e a mesma hibridação. Então, nesse caso, um elétron vai para cá e o outro elétron para o outro lado. Então, cada átomo de oxigênio ficou com 7 elétrons. Como é que se calcula o número de oxidação? O número de oxidação vai ser o número da família menos a quantidade de elétrons que ficou. Então vai ficar número da família, o oxigênio da família 6A. Vai ficar 6 menos. Quantidade de elétrons que ficou vai ser 7. Então o número de oxidação vai ser menos 1. Maravilha? Tipos de peróxido. A gente vai ter o peróxido de hidrogênio, que a gente acabou de ver ali, de fórmula H2O2, certo? Se você olhar para a fórmula dele, é muito parecido com a fórmula da água. Como ele é parecido com a fórmula da água? Qual é a diferença? A presença de um átomo de oxigênio a mais. Por isso que essa substância ela vai ser conhecida como água oxigenada. Beleza? Peróxidos de metal alcalino. O metal alcalino ele é monovalente, só faz uma ligação com o hidrogênio. Então, os peróxidos de metais alcalinos eles vão ter fórmula parecida com a do peróxido de hidrogênio, sendo 2 metais para 2 átomos de oxigênio. Nesse caso do peróxido, não pode simplificar a fórmula. Beleza? Então, Na2O2 é peróxido de sódio, K2O2 é peróxido de potássio. No caso dos metais alcalinos terrosos, a fórmula vai ser metal O2. Então, CaO2 é peróxido de cálcio, MgO2 vai ser peróxido de magnésio. Então, galera, vamos para a última parte, que é as reações dos peróxidos do grupo 1A e do grupo 2A. Quando você reage um peróxido desses dois metais com água, você vai ter a formação de 2 produtos. No caso, seria uma base e o peróxido de hidrogênio. Se você pegar, vai ter que ser uma base de sódio, que é a única base de sódio que a gente conhece. O hidróxido de sódio. Isso aqui vai formar o peróxido de hidrogênio. Uma vez que você sabe os produtos, o resto é questão de balanceamento. Então, se você olhar, aqui eu tenho 2 átomos de sódio e aqui só tem 1. Então, eu coloco o coeficiente 2 e aqui o coeficiente 1. Para cada molécula de peróxido, vai ter um bizuzinho aqui. Ela vai formar uma molécula de água oxigenada. Então, 1 aqui nos reagentes, 1 nos produtos. Agora é só o balanceamento do hidrogênio que falta. Do lado dos produtos, você tem 2 hidrogênios aqui no hidróxido de sódio, com 2 no peróxido, total 4. Então você tem que ter 4 do lado dos reagentes, coloca 2 moléculas de água, porque 2 vezes 2 vai dar 4 átomos de hidrogênio. Se eu pegar o segundo exemplo, que é o peróxido de cálcio reagindo com água, o que vai acontecer? Vai formar uma base de cálcio, vai ser o hidróxido de cálcio, e vai gerar também peróxido de hidrogênio. O que vai acontecer?
Balanceamento. Uma molécula de um átomo de cálcio, um átomo de cálcio. Um peróxido vai gerar um peróxido de hidrogênio. Falta balancear quem, gente? Os átomos de hidrogênio. Certo? Então, o que vai acontecer? Do lado do hidróxido, a gente tem 2 átomos de hidrogênio e do peróxido mais 2, total 4. Para ter 4 átomos de hidrogênio, eu preciso de 2 moléculas de água. Beleza? Já quando você reage um peróxido com ácido, a gente já sabe que o peróxido em água produz base. E a base reagindo com ácido produz sal. Então, peróxido com ácido vai provocar a formação de sal mais água oxigenada. Certo? Peróxido de sódio reagindo com HCl vai gerar o quê? Ora, o peróxido de sódio forma qual base? O NaOH. Se ele forma o NaOH reage com o HCl, produzindo o quê? Vai produzir NaCl, que é o sal, mais o peróxido de hidrogênio. Vou colocar o 2 aqui que faltou. Certo? Falta só agora o balanceamento. Aqui tem 2 átomos de sódio, aqui tem que ter 2. Então, coloco 2 na frente e 1 aqui. Para cada peróxido, uma água oxigenada. E agora só falta o balanceamento do ácido. Como aqui eu tenho 2 cloros, aqui também tenho que ter 2 cloros. E com isso a minha equação fica balanceada. Quando eu reajo o peróxido de cálcio com um ácido, o que vai ser formado, gente? O peróxido de cálcio com água gera um hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio reagindo com HCl vai formar o quê? CaCl2. Certo? E vai gerar mais o quê? Como é um peróxido, tem que reagir formando peróxido de hidrogênio. Sem os produtos, agora virou balanceamento. Muito tranquilo. Então vai ficar o quê? Um cálcio e um cálcio, a gente pode usar o mesmo coeficiente estequiométrico. Para cada peróxido gera uma água oxigenada, certo? Agora o balanceamento do cloreto. Você tem 2 átomos de cloro aqui, também tem que ter 2 aqui. Beleza? Galera, com isso a gente finaliza o nosso conteúdo básico, certo? De química inorgânica, funções inorgânicas. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem no nosso fórum, certo? Que aí a gente vai respondendo passo a passo. Maravilha? Pois, até logo.